Querido, eu vou começar para que depois a gente receba, através da vida dessa mulher de Deus. Eu fico nervoso quando eu ministro com ela, então se o tablet balançar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aprove o pastor escalar o casal hoje. Quero agradecer o pastor por ter feito isso. Amém? Ela chega para mim e diz: eu não sei, por que vocês inventam? Por que você inventa essas coisas de pôr nós dois? Eu digo: porque eu creio, né? E ela se submete, ela está aqui, é bênção pura. Amém? Mas, querido, existe um texto no meu coração, e eu creio que é por aí que Deus vai tratar conosco. Você pode abrir a sua Bíblia, ou coloca no telão. Vamos todos juntos ler no telão. Isaías 43, eu estou lendo na versão NVI. Irei ler os versos de número 18 e 19. Isaías 43, versos 18 e 19. Amém? Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém, eu quero que você feche os teus olhos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de acesso à Tua Palavra. Nós não estamos palestrando, nós não estamos aqui para divertir pessoas, nós estamos pregando e falando da Tua Palavra, que é carregada de poder, que é carregada de unção. É a Tua Palavra, foi a Tua Palavra que nos resgatou, a Tua Palavra tem nos tornado dia após dia pessoas melhores. Pai, nós nos abrimos para a Tua Palavra, iremos receber com mansidão, acolheremos em nosso coração a boa semente da Tua Palavra, e seremos tocados por aquilo que o Senhor deseja transmitir a nós. Nós não sairemos da mesma forma que entramos, Pai, mas a Tua unção em manifestação, os dons em manifestação, a Tua unção despedaçando todo jugo, todo sofisma, toda resistência. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que toda altivez, sofisma e fortaleza que exista na mente, caia por terra, e que nós possamos de fato receber daquilo que o Senhor deseja transmitir a nós essa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Queridos, esse texto é poderoso, e eu não quero tirá-lo do contexto, mas eu acredito que existe muita facilidade em nós aplicarmos para o que nós vivemos no nosso dia. De fato, nós sabemos que o povo de Israel é o povo de Deus, e Deus por diversas vezes deu vitória ao povo, por diversas vezes Deus falou ao seu povo. Ele também se calou diante do povo por conta das práticas que o povo dele estava vivendo. Mas Deus levanta Moisés para libertar o povo dele, com o objetivo que o povo dele habitasse, possuísse a terra prometida. Amém? Só que Deus está falando aqui justamente depois de uma situação em que o povo estava passando, tinha passado, e Ele vem e diz: ei, eu preciso que vocês sintonizem. Sabe aquela coisa do rádio antigo? A gente não tem muito mais hoje em dia, mas existia um rádio outrora, que você procurava as estações girando uma bolinha. E aí, assim, né? O pessoal de 2000 não sabe do que eu estou falando. Eu confesso que eu preciso até de uns exemplos mais atuais para não parecer que eu sou tão velho. Mas assim, você tinha que sintonizar ali a rádio, não podia ter chiado, às vezes tinha, e você mexia um pouquinho para lá, um mexinho para aqui, para poder sintonizar. Queridos, é exatamente essa a vontade de Deus. Nós precisamos estar conectados com aquilo que Ele tem para nós. E o que Deus estava falando é isso: você não vai conseguir entender o que eu tenho para vocês, se vocês não esquecerem o que vocês viveram. Querido, preste atenção, porque nós talvez somos tendenciosos a achar que eu devo esquecer as coisas ruins que eu vivi, as coisas negativas. Pastor, pelo amor de Deus, tem coisas que eu não gosto nem de lembrar. Ei, não é disso que a Bíblia está falando, somente. A Bíblia diz que eu e você devemos esquecer até mesmo as coisas boas, até mesmo as coisas positivas. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou ter a amnésia então? Eu bato com a cabeça e esqueço o que aconteceu? Não. Eu posso me lembrar, querido, mas esse não deve ser um lugar que eu devo ter esse saudosismo, ou essa coisa que me prenda aquilo que eu vivi. Porque como mesmo a palavra disse, existe nele algo novo. E eu e você precisamos compreender, embora esse texto esteja falando do povo de Israel, querido, eu e você somos filhos de Deus.
Deixa eu ler para você o que a Bíblia diz, não precisa abrir, eu gostei dessa versão. Almeida atualizada, diz assim, em Romanos 6,4 diz: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós quem? Nós, assim também nós, andemos em novidade de vida. Ei, a vida do cristão não é uma vida chata. A vida do cristão não é uma vida sem graça. Querido, se você olha para a vida de pessoas e pensa que porque elas estão vivendo a vida delas daquele jeito, coisas que talvez nós não temos mais prazer naquilo, mas nós somos tendenciosos a olhar para pessoas e falar: uau, parece que essa pessoa está vivendo a vida, parece que ela sim, sabe essa vida de Instagram? Sabe essa coisa? Parece que a pessoa vive na praia, parece que a pessoa vive comendo melhor, no melhor restaurante, o melhor lugar, Querido, primeiro que a vida não é isso. Amém? Mas a vida com Deus te possibilita, ainda que eu não esteja comendo no melhor restaurante, eu tenho uma alegria tão grande. Ainda que eu não esteja vivendo a vida que os outros julgam ser a melhor, eu estou tão bem, eu estou tão pleno. Até porque eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que têm dinheiro para estar cada dia em um país diferente e elas precisam de remédio para dormir. Porque a paz que eu e você precisamos e usufruímos, ela foi nos dada em Cristo Jesus. E por isso ela é real. Querido, não é a ausência de problema que não nos faz dormir. Amém? Agora eu e você precisamos entender, independente do que você viveu. Eu lembro de conversar com pessoas que elas diziam: ah, pastor, quando eu era jovem, os acampamentos que nós fazíamos, até composição nós fizemos, ai, porque eu fiz isso, ai, porque eu fiz aquilo, naquela viagem, ei, foi bom, glória a Deus, agora esqueça, existe algo novo para você viver amanhã, hoje, depois e depois, é acordar todos os dias, com a convicção que existe em Deus uma novidade a ser vivida. Isso só é possível no Evangelho, querido. Eu quero deixar você falar. Ufa. Queridos, que coisa boa é essa vida com Deus, amém? A gente estava conversando sobre o que nós iríamos ministrar e ainda a gente não tinha aquela direção clara. E eu falei: amor, eu estou com você e não abro. Então, fala aí o que Deus tem colocado no seu coração. E ele falou: cara, eu estou com essa sensação, essa percepção de que a gente precisa realmente estar aberto para as coisas que Deus quer fazer nessas próximas fases da nossa vida. E sabe, isso só pode acontecer, querido, se a gente não estiver preso a nada. Quando a gente está preso a alguma coisa, não tem como a gente viver uma coisa nova, não é verdade? Eu lembro que uma vez eu ministrei, agora, estudando eu não tinha lembrado desse exemplo, mas agora ele me veio no coração. E eu lembro que eu preguei sobre nós ligarmos o ventilador num escritório cheio de papelada, há muitos anos atrás. E eu lembro que o Senhor falava: se você tiver com folhas soltas ali e o vento bater, o que vai acontecer? Vai voar para todo lado, não é? Mas se por acaso aquelas folhas estiverem com pequenos pesos em cima delas, por mais que o vento seja forte, aquelas folhas não saem do lugar. Elas podem até se mexer, mesmo que o vento sopre. Então o que nós queremos dizer para você nessa noite, de uma forma muito simples, que o Espírito está comunicando conosco, é: esteja aberto para os ventos do Espírito, esteja aberto para as direções de Deus para a sua vida. Existe novidade, e essa novidade não é aquela sensação que se acaba quando você vive, não é aquela expectativa de: poxa, então eu vou ter um título, eu vou ter uma oportunidade, eu vou ganhar algo específico, material, porque sabe de uma coisa, queridos, isso pode até acontecer e vai acontecer na nossa vida. Nós em estações diferentes vamos adquirir coisas, vamos ter títulos diferentes, posições, oportunidades, mas não é bem isso que te deixa pleno, é a plenitude de estar no centro da vontade de Deus. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar numa conferência de mulheres, lá no Verbo da Vida em Cumbica, algumas mulheres estavam, amém? Quem estava aqui, pode dar uma glória a Deus? Aleluia, eu até levei um susto, tinham várias meninas lá, foi uma surpresa muito boa, e enquanto eu falava com elas, eu comecei a conversar, falei: queridas, na jornada cristã, cada hora você está uma coisa, ora você é mãe de criança pequena, ora você é diretor, ora você é pastor, ora você é empresário, ora você está em casa, ora você pode estar empregado, ora não. Mas sabe, existe uma convicção interior daquilo que você é em Deus e isso não muda.
Você não entrou nessa jornada para se tornar alguém. Quando você recebe Jesus, você já é alguém. Você não entrou nessa jornada para ver se então você vai ter valor. Não, queridos, em Cristo nosso valor é imensurável. E sabe, isso vai tirar um peso das suas costas tão grande, porque você não está nessa jornada para ver se alguém vai te valorizar. Alguém já te valorizou tanto que morreu por você. Então entende, novidade, quando a gente fala de tempo novo e tal, é tirar um pouco essa coisa somente do figurado, mas perceber que existem estações novas do Senhor e que Ele conta mesmo com esse frescor no Espírito. E deixa eu ler logo o texto, né, porque senão eu vou roubar todo o tempo do meu marido. Mas a gente se lembrou de um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 13. É uma história muito conhecida e eu vou ler com você, se você puder. 24:13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe que ali aconteceram coisas nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Vamos para o verso 25. E ele lhes disse, Jesus respondendo: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer por essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao que se aproximaram do povo para o que estavam indo, Jesus fez como se fosse mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e no verso 30 diz: quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eu acho esse texto incrível. Porque a gente não sabe exatamente o motivo, né? Nesses primeiros versículos fala que os olhos dele estavam impedidos de reconhecer alguma coisa. Eu ainda brinquei com o Lucas, acho que era como Clark Kent, que estava com óculos, ninguém sabia que era o super-herói. E quando ele tirou, porque foi isso, né? Jesus pegou o pão e tudo aconteceu. A gente não sabe, né, exatamente o porquê que eles não tinham percebido. Mas aqui eles falam: você não sabe das últimas coisas, do que aconteceu? E Jesus fala: como vocês custam a entender o que os profetas disseram? Como se fosse assim, já está escrito, ele iria ressuscitar, né? Era ele falando, sem eles saberem que era ele. E o que é mais interessante é que os olhos deles se abrem naquele momento da mesa, onde muito simbolicamente é o que Jesus fazia com os seus discípulos. Mas aqui eles falam: o nosso coração não ardia enquanto ele falava? E eu comecei a perceber que muitas vezes a gente para nessa parte. Eu tenho pregado algumas vezes por esses dias e várias vezes o exemplo que me vem na cabeça é da criança tentando entrar na corda pulando, onde você fica esperando a batida perfeita, né? Não sei o que a gente está esperando quando é criança, mas tem a hora de entrar, não tem? E a gente fica naquilo. E sabe, aqueles 2 homens no caminho de Emaús, eles estavam num caminho, ouvindo o novo caminho conversar com eles. Porque a Bíblia fala que Jesus é o novo e vivo caminho. E naquele caminho, o caminho soberano estava falando com eles. E aqueles 2 homens falam: uau, no nosso coração não tinha algo que apontava. E sabe, às vezes eu tenho percebido que nós como cristãos estamos tão atentos às coisas desse mundo, que às vezes o Senhor tem feito seu coração arder por causas, por propósitos, por direção, por inclinação, e a gente simplesmente, às vezes, não considera, ou ficamos receosos de aceitar aquilo que está ardendo, e a gente começa lá, e deixa passar alguns dias para ver se passa. Mas deixa eu te dizer, não vai passar. Vira e mexe, aquilo vai voltar no seu coração e o Senhor vai continuar falando. Só não perca o time. Porque enquanto Ele puder, o Espírito Santo está aí dentro para isso. Para te ensinar aquilo que você recebeu gratuitamente pela cruz e pela redenção. Para te consolar. Mas também para te exortar, para te guiar.
E sabe, essa é a vida no Espírito. É uma das coisas que a gente mais fala aqui na igreja, vida no Espírito. Porque a gente pode receber grandes instruções aqui, querido. Você pode estar aceso espiritualmente, aceso para aquilo que Deus fez. Como isso aconteceu? Quando Jesus entrou na sua vida. Você nasceu de novo, você é um ser espiritual agora recriado em Cristo. E as percepções vão vir no seu coração. E você precisa fazer algo com isso, começar a considerar, para que quando você abra os seus olhos, não seja tarde demais. Poxa, eles podiam ter perguntado tanta coisa para Jesus ali. Eles podiam ter dito assim, nossa, a gente foi o primeiro a sentar com ele, depois de tudo, e a gente ouviu tanta coisa. E aí, enquanto eu estava vendo esse texto, eu me lembrei de um outro, que fala sobre essa vida que nós temos hoje. E você não precisa abrir, mas eu quero que você ouça, que está em Romanos capítulo 8, verso 5, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, Romanos 8, 5. Porque as pessoas vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Olha que coisa séria, a gente vai ler aqui mais um pouquinho, mas aqui está falando de natureza. Sabe quando você entregou a sua vida para Jesus, ele não veio para mudar simplesmente uma conduta. Conversão é mudança de natureza. E o que acontece se uma pessoa espiritual ela é totalmente guiada pelo racional dela? Ela enfraquece espiritualmente. Por mais que a sua nova natureza seja alguém vivo espiritualmente, por mais que Deus queira falar com você, por mais que o Espírito Santo esteja dentro de você, e a Bíblia fala que foi enviado outro, que Jesus subiria, ele rogaria ao Pai pelo Consolador, e que o Consolador estaria dentro de nós para isso. Mas se nós somos controlados simplesmente pela nossa mente, e tudo que a gente decide é porque a nossa mente nos disse, desculpe, você vai ter uma vida bem abaixo da expectativa do que Deus tem para você. Isso não quer dizer que você não vai conquistar coisas, que você não pode ser feliz, que você não pode ser generoso, que você não pode fazer boas obras. Com certeza você pode. Mas esse frescor, essa plenitude que não depende de título, que não depende de nada, só acontece na vida no Espírito. E antes de eu passar para o pastor, eu vou ler aqui só uma conclusão aqui desse texto. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não conseguem, não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é o Espírito de Deus que vive realmente em vocês, vocês não têm o Espírito de Cristo e não pertencem. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertencem a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. E se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito. E aí no verso 14, um dos mais conhecidos. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Querido, e é importante entendermos isso, que uma vez que temos essa nova natureza e o Espírito Santo habitando em nós, nós fomos capacitados por Ele para essa novidade de vida. Não é você no seu racional tentando cavar a novidade. Entende isso? Não é você acordando pela manhã ou tentando compreender Deus na força do seu braço, o próximo passo, o que Deus vai ter para a minha vida, como será o meu amanhã. Querido, Deus é atemporal. Nós temos o ontem, o hoje e o amanhã. Deus é eterno, Ele é atemporal. É por isso que se eu entendo que Ele cuida de mim, Ele está no meu futuro. E eu posso provar do meu amanhã na novidade que Ele tem para mim. Amém? Agora, compreendendo isso mesmo, porque quando você olha para esses dois que estavam caminhando em Emaús, eles estavam vivendo coisas, querido, Jesus tinha sido crucificado, ele tinha sido morto, até então o corpo dele estava lá, guardado, e de repente o corpo some, e tem todo aquele burburinho, eles estavam vivendo no meio de muitas coisas, e não conseguiram compreender aquilo que Deus tinha. E aí entramos de novo no que nós estamos falando. Nós não estamos fugindo do tema.
Querido, independente do que eu e você estamos vivendo, nós precisamos estar conectados com Deus. Porque Deus pode sim nos tirar daquilo que é negativo ou positivo para nós hoje, para nos levar em algo novo, para viver uma novidade. Amém. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, você conhece esse texto? Eu não quero ler, a gente está com pouco tempo. Quer desligar o cronômetro? Mas, queridos, a Bíblia diz que Moisés foi chamado para libertar o povo dele, do Egito. Então existia uma série de instruções. Você já parou para pensar que o maná não era algo que você podia armazenar? Eu acho tão maravilhoso isso. Por que Deus, se ia derramar um maná para o outro dia, por que Ele não deixava? Botava uma validadezinha maior. Então toda segunda-feira vem maná. Está comigo? Não. E ele diz, não pode armazenar. Quem armazenou, embolorou, ficou fedido, podre. Porque Deus quer que eu e você provemos dele todos os dias. Existe maná fresco para mim e para você todos os dias. Eu não tenho que me conformar com o maná duro, com o maná velho, com a experiência passada. Eu posso hoje experimentar e provar de um Deus novo. Não porque Ele se renovou, mas porque eu tenho uma nova visão acerca do que Ele tem para mim. À medida que eu me encho dEle, à medida que eu caminho com Ele, eu vou provando daquilo que Ele tem para a minha vida. Amém. E nós temos Moisés, que foi levantado por Deus para libertar o povo. Então Deus dá as direções para ele. Eu quero conversar com ele, porque tem aí um pastor que pastoreou muitas ovelhas. E Deus do céu, que ovelhas. Vocês são maravilhosos. Amém? Mas tem uma instrução onde Deus diz, o povo estava com sede. Então Deus dá uma instrução para Moisés, bata na rocha. Então Moisés vai e obedece ao Senhor, bate na rocha, ele fere a rocha, e a rocha então sai água. E todo aquele povo bebe água, querido. Mas em Números 20, a Bíblia diz que o povo estava com sede de novo. Só que lembra que eu falei que era um povo um pouco trabalhoso? A Bíblia diz que o povo começa a pressionar Moisés, que eles estavam com sede. E querido, se o povo é semelhante aos meus filhos quando querem uma coisa, eu consigo entender. Quem aqui é pai já assistiu o Shrek quando a criança fica, faz o urro, faz o urro, faz o urro, faz o urro, e ele no aniversário das crianças faz um urro para a criança? Amém, amor, anota aí, ó. Não dá para ser desenho, não dá para ser rádio. E quando você falou Clark Kent, só o pessoal do rádio riu. A gente precisa mudar. Não, certeza. Quando você falou Clark Kent, só a galera do rádio, só o pessoal que entendeu o que era rádio. Agia ele mesmo, Clark Kent, da onde que veio isso? Amém? Mas então Deus dá uma instrução para Moisés. Eu não quero que você bata na rocha, eu quero que você fale a rocha. Era o mesmo povo, com sede também, água também sairia da rocha. Mas agora não era como tinha acontecido antes. Você consegue entender? Que o mesmo Deus, esse é o exemplo. Deus pode fazer com esse povo, com esse pastor, mas pode ser diferente amanhã. Não é o mesmo método, não é da mesma forma. Nós precisamos estar tão desconexo ou tão solto, desprendido da maneira como Deus faz, porque se amanhã Ele quiser fazer diferente, eu estou pronto. Agora eu só vou conseguir viver isso de Deus se eu estiver nesse lugar onde eu estou sempre pronto a aprender, eu estou sempre pronto a viver isso que Deus tem. Porque, querido, de verdade, o eu sei pode ser o maior bloqueio para você provar daquilo que Deus tem. Amém? Então eu tenho um Moisés que é reprovado por Deus, porque ele quis fazer do jeito dele, uma coisa que Deus não queria fazer daquele jeito. Você está aqui? Então eu e você precisamos entender. Se Moisés tivesse seguido o texto que nós lemos em Isaías, embora épocas foram diferentes, eu só dando um paralelo. Assim, você bateu na rocha. Ei, Moisés, esqueça o que passou. Ficou no passado. O que eu tenho para fazer agora é diferente. Eu quero que você fale. Mas Senhor, eu quero que você fale. Mas Senhor, eu quero que você fale. Ou quando nós vamos, querido, olhar a palavra, eu quero ler esse texto para você, você não precisa abrir, mas a Bíblia fala de 2 profetas.
Elias e Eliseu. A Bíblia diz que Elias ia para Betel, e então ele fala para que Eliseu fique com os outros aprendizes de profeta. E então Eliseu diz: eu vou com você, eu vou com você, esquece, eu não te abandono. Então ele vai com Elias para Betel. E então em Betel Elias diz: eu tenho que ir para Jericó, fique aqui. Eliseu diz: eu vou com você. E ele foi com Elias para Jericó. E então ele diz em Jericó: eu preciso ir para o Jordão. E Eliseu, fica aqui Eliseu. Eliseu diz: eu vou com você. Eu estou para te servir, eu vou com você. E a Bíblia diz que então Elias e Eliseu vão para o Jordão. E quando chega no Jordão, eles precisam atravessar o Jordão. Elias pega a capa dele, enrola e bate na árvore. A Bíblia diz que o rio abre e eles passam com o pé a seco. Está comigo? Pastor, eu acho assim meio fantasioso, né? Queridos, quando você olha o que Deus fez através da vida desses homens de Deus, e o que Ele faz através de nós hoje, uau, como Deus é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que então ele chega no Jordão, e quando ele atravessa o Jordão, ele pergunta para Eliseu: o que eu posso fazer por você? O que você quer de mim? Então, deixa eu ler para você. Pronto, eu separei aqui, eu vou a partir daqui. Então ele responde para Elias: eu quero receber dessa unção que você flui. Eu quero ter porção dobrada da unção que você flui. Amém? Então Elias diz: cara, você está me pedindo uma coisa difícil, mas se quando o Senhor me levar, você presenciar isso, é possível que você viva assim. E não deu outro, porque o texto número 11 diz: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os cavalos de guerra e cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Eu acho interessante, a gente vai falar sobre isso, não é que a gente está divagando nas histórias, mas quanto mais rápido você entender que não deve lamentar o que passou e estar pronto para viver o que está à sua frente, mais satisfeito você vai ser na vida cristã. Amém. E a Bíblia diz que foi isso que Eliseu fez. Eliseu, depois de pegar o manto de Elias que tinha caído, ele voltou à margem do Jordão. Ele então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixe-nos sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, ele tinha ficado em Jericó e lhes falou: não lhes disse para que não fossem? Só para você entender. Elias, quando atravessa pelo Jordão, batendo com a capa. No Jordão, ele vai ao céu, você viu, pelo rodamuinho. Carruagem de fogo leva ele, então a capa dele cai, e Eliseu se aposta daquilo, então agora ele é participante da unção que estava sobre a vida de Elias. A unção dobrada, aquilo que ele havia desejado. Então, para voltar, ele faz exatamente assim, querido. Ele pega essa capa, ele bate na água e ele diz: onde está o Deus de Elias? Não como, querido, preste atenção, não era uma indagação de que agora, Deus, onde você está? Eu te perdi, não tenho mais contato. Mas era uma afirmação desse novo tempo que ele viveria. Era uma afirmação porque ele fez exatamente aquilo que ele havia vivido. E quando ele chega para aqueles homens querem ir atrás do corpo de Elias. Eles querem velar, eles querem chorar. E quando você estuda a história, existem velórios do povo de Israel que duravam 7 dias.
até 70 dias, 40 dias. Eles queriam lamentar o homem de Deus, eles queriam chorar o homem de Deus, eles queriam cultivar aquele saudosismo, aquela memória, ou aquilo que aconteceu. E Elias disse: não é tempo disso mais, existe algo novo, existe uma nova unção, existe algo novo a ser vivido. Não adianta você ficar chorando o que Elias fez, ou o que Elias foi. Existe agora, através da minha vida, algo novo que Deus quer fazer. Querido, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você tenha vindo de um outro ministério. Talvez você tenha passado por situações em um outro ministério, numa outra denominação. Eu não sei da sua vida. A grande questão é que você precisa entender. Deus é o dono do jardim, eu falo isso para as pessoas. Deus é o dono do jardim. E se você hoje está em um outro vaso, se você hoje está nesse lugar, talvez seja porque aqui você vai poder crescer um pouco mais. Agora, se você não entender que é preciso esquecer o que foi vivido, embora exista gratidão, exista alegria, para eu viver isso que Deus tem como novo na minha vida, não adianta. Você pode estar no lugar certo, na hora certa, mas por não estar com o coração alinhado, é chupar bala com papel. Você está aqui, não estava no script falar sobre isso, mas eu quero que você entenda. Existe algo novo da parte de Deus para a minha e para a tua vida. Querido, eu não vou olhar para a igreja e para o que nós vivemos 10 anos e ficar, porque lembra naquela época, porque lembra. Não, existe um testemunho novo todos os dias. Amém, amém. Existe um testemunho novo, não é porque eu sou bom, não. É porque eu entendi que em Deus existe. Olha que coisa interessante. Eu já passo para você. Joel capítulo 2, verso 28, não precisa abrir, mas diz assim: e acontecerá, depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Velho Testamento falando a respeito do que aconteceria conosco. O Espírito do Senhor foi derramado sobre nós. Que bom que você se alegra com isso. O Espírito de Deus foi derramado sobre nós. E a Bíblia diz, o profeta dizendo isso lá atrás, que quando o Espírito fosse derramado sobre nós, ele diz: ei, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E eu gosto do que o texto continua dizendo, porque ele diz: os vossos velhos sonharão. Sabe uma coisa que velho não faz? Sonhar. Sabe por quê? E de verdade, falando isso, e eu vou usar esse termo porque a minha esposa estava assim: amor, usa a palavra idoso. Mas você leu na Bíblia que está escrito velho. Eu quero ser fiel ao texto. Não é de maneira pejorativa. Bom, amém. Tá bom, amor? Você viu? Mas o que eu acho interessante a respeito disso? Querido, você já conversou com alguém que tem mais idade? Ele já não tem mais grandes sonhos. Ele já não está mais pensando em coisas que vão levar muitos anos depois. Mas é maravilhoso esse texto, porque ele diz: quando o meu espírito for derramado, que é o que nós estamos vivendo, até mesmo os velhos, que já não tem mais uma projeção de sonhar, que já não tem mais ambição, que já não sonha, diz: os velhos que forem cheios do meu espírito, eles voltarão a sonhar. Os jovens que talvez querem viver o agora, que não planejam, que não têm uma visão de futuro, que querem viver o hoje, ele diz: não, os meus jovens, aqueles que forem cheios do meu espírito, eles terão visões, eles serão centrados. Então, querido, ei, preste atenção, uma vez que eu e você fomos cheios do Espírito, esse Espírito que hoje habita em nós, ele nos capacitou a viver em novidade de vida, a fazer os velhos voltarem a sonhar, os jovens a terem visões, e eu e você acordarmos todos os dias com essa expectativa, esse desejo, e nós veremos com os olhos naturais isso acontecer. Algo novo de Deus na minha e na sua vida.
Aleluia, aleluia. Queridos, a Bíblia fala sobre o ministério que nós estamos vivendo hoje, que é o ministério do Espírito. Amém? E nesse ambiente dessa profecia de Joel, que fala que aqueles que estivessem nessa nova vida se comportariam de uma forma que não é racional, que não é natural, é justamente onde a gente está. Amém? Então nós somos essas pessoas que creem no amanhã, que creem no hoje e que não se prendem a velhos modelos. Às vezes eu vejo como Deus faz na nossa vida, e eu dou exemplos muitas vezes pessoais, para que você veja de forma atualizada, né, contemporânea, os testemunhos que Deus pode fazer. Mas sabe que Deus pode ter te usado até hoje para, sei lá, trabalhar com crianças, ou com uma faixa etária, ou de uma forma, ou pregar de uma certa maneira, e num determinado momento Ele começa a falar, hoje vai ser diferente, você vai fazer de outra forma. E eu te pergunto, quanto você está aberto? Quanto o seu arquivo é editável? Amém. A Bíblia te chama de carta viva. Lá em 2 Coríntios 3, no verso 3, fala, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Sabe, a história da nossa vida tem um autor. Mas você já viu, eu brincava muito com as crianças, assim, de vez em quando ainda brinco. Eu sento com elas e eu falo, a gente vai contar uma história coletiva. E eu começo com uma história, era uma vez, tinha uma menina, um menino e tal, e eu paro a história no meio e eu falo, pronto, João, agora você continua. E porque às vezes ele tem uma maturidade diferente da Luísa, tipo, a viagem é muito grande, assim, caiu uma jaca em cima, né, e virou outra, né, o jacaré virou macaco, assim, é uma coisa louca. Só que se você fica querendo ser o adulto chatão, você vai querer controlar a brincadeira da criança. E se você controla, a criança para de brincar. Porque a brincadeira é uma coisa lúdica, uma coisa livre. Então, né, tá falando ali, então tá bom. E daí, aí a Luísa ri e faz assim pra mim, né? Do nada, mãe, um caçador, né, e entrou no meio da história. Fala, deixa, Luísa, deixa, depois a gente conserta na próxima parte. Por que eu tô falando isso pra você? Porque às vezes a gente quer ser esse adulto chatão com Deus na nossa vida. É isso aí. Ele está falando, e aí agora, nesse ano, a igreja completou 10 anos, ou então seus filhos estão em tal fase, ou então você vai casar, não sei que fase você está da sua vida, seja na igreja, nela pessoal, e Deus querendo propor coisas novas para você. E sabe, às vezes a gente não tem nem coragem de perceber esse cheiro do tempo novo. Eu me lembro, eu estava na reunião de pastores, e do ano passado? Acho que foi ano passado. E eu fui numa reunião de diretoria, de diretores do Rema, e o diretor da sede começou a falar e começou a dar um testemunho, e ele começou a contar um testemunho sobre os remas prisionais, como funcionavam lá, e como eles levantavam ofertas, e na hora que ele falou, eu me percebi como esses 2 discípulos de Emaús, veio dentro de mim um frescor assim, você vai entrar nesses lugares. E eu sempre admirei esse trabalho, mas eu não tinha, assim, pensado, vou fazer isso. Eu percebi no meu coração. E na hora que ele falou isso, eu fiquei, assim, comovida, né, com o que ele estava falando. E eu falei, pai, será que é isso? Mas, queridos, quando você está acostumado a aceitar os desafios do Senhor, você sabe o que é o cheiro da novidade. Você sabe como esse cheiro é desafiante. Treme as pernas, mas é bom. Sabe aquela adrenalina boa? E eu falei, eita, é isso, Senhor. Eu não sei como vai ser. Não fiquei ansiosa, tal. Falei, amém, pai, a hora que quiser, estou aqui. E continuei ouvindo minha reunião lá, estava lá como diretora, anotei. Cheguei em casa, falei para o Lucas, eu sei que Deus vai me levar, ano que vem, vai abrir portas. Dito e feito, queridos. Passou 2 meses, uma pessoa me convidou. Você pode ministrar, a gente vai ter a formatura no Carandiru, no curso de introdução bíblica lá, tudo mais, da penitenciária feminina e tal. Eu falei, uau, Lucas, era isso. Era isso. Não é só isso. Mas sabe, queridos, nós temos que estar atentos, porque eu tenho certeza que Deus coloca percepções no seu coração, a respeito daquilo como você pode alcançar pessoas, de como você pode alcançar aquele amigo, nos mínimos detalhes, até na educação dos seus filhos. Poxa, se você fez até agora de uma forma, por que Deus não pode te guiar a te fazer de outra? É isso aí. Constantemente eu falo, pai, como eu posso fazer? Eu peço ao Espírito Santo, pai, eu estou esse ano numa rotina nova, eu saí de coisas, entrei em outras coisas, meus filhos mudaram de horário. Sabe, o Senhor é interessado em te conduzir. Pare de ficar preso a uma forma.
É isso aí. Você não precisa estar nesse lugar. Deus pode te guiar a fazer tudo de novo, de uma forma nova, que você nunca fez, e você vai encontrar prazer e sucesso e satisfação naquilo. Aleluia! Ontem mesmo eu estava e de repente Deus me deu uma inspiração. Eu não fiz ainda, então eu não vou falar, né? Não vou dar testemunho porque eu nem vivi. Então, mas eu estava no culto, muito bom, a Gisele e Caetano estavam ministrando, e na hora eu tive assim, eu estava ouvindo, recebendo, como você estava aqui, e o Espírito Santo me deu um vislumbre de uma coisa que eu deveria fazer na minha casa com os meus filhos. Isso também é um tempo novo. Sabe, se você parar de achar que o que você faz não tem importância, que é invisível, que é pequeno demais, você vai começar a dar resultados e celebrar os frutos eternos que a sua vida pode produzir. Eu fiz assim, então não estou coçando, que está escrito, celebrando frutos eternos. A pessoa está acontecendo. É que eu quis, né, usar um... Sabe, querido, você tem que... Eu não sei se eu estou me fazendo entender para você. É da coisa pequena à coisa grande. Sabe, eu sei que às vezes, eu tenho vários amigos e amigas que quando a gente vai em restaurante não quer experimentar nenhum lanche novo. Eu sei, eu tenho também, eu gosto de comer. Aí eu fico chateada, mas se eu deixar de comer aquele que eu gosto, e eu pegar o novo e não gostar? O Vini está rindo que ele gosta de ir no restaurante também. Você já sentiu essa sensação? Mas e se eu pegar o outro lanche? Aquele que eu gosto tanto. E aí você fica nessa, toda vez que você vai lá, você pede esse lanche. Mas e se eu não gostar? Se você não gostar, vai ser só uma vez. Mas e se você gostar? Você vai gostar de 2 daquele lugar. E se você gostar mais daquele? Você entende isso? Então a gente precisa estar aberto, queridos. E quando a gente começou a orar sobre isso e a falar sobre isso, eu estava até cansada, para falar a verdade. Eu falei, amor, a gente vai ministrar hoje. Eu estava meio derrubada, assim. Por fora, né? Por dentro eu estava animada. Mas por fora eu estava meio assim. E eu estava sentada no sofá e veio aquele texto dentro de mim, bem forte. Salmos 92, 10, 11, que diz assim: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos e os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Sabe o que esse texto está dizendo? Existe um lugar de vitória que você já está. Aqui a gente pode ver de uma forma profética, mas em Cristo a Bíblia fala que já tem um banquete diante dos seus inimigos. E não são as pessoas. O seu inimigo é o inimigo das nossas almas, ele foi derrotado na cruz. Então assim, se você escutar, ele já está lá, ele já foi o triunfo da cruz, aquilo que Cristo fez, os despojos quando ele vai nas regiões inferiores e ele mostra ali diante do diabo e ele pega a chave da morte, você já está no lugar de vitória, querido. Então, se você escutou isso, se você tem consciência disso, olha o que o texto está dizendo: você aumentou a minha força como a de um boi selvagem. Sabe, vão vir às vezes coisas, atribuições para você, mas você pode se levantar em Deus e falar: Pai, você aumenta a minha força como a de um boi selvagem. E eu acho legal porque ele não fala só como de um boi, porque um boi já é forte o suficiente. Eu que não estou acostumada com a vida rural, esse tom bucólico da vida, às vezes eu vejo um boi e eu falo, misericórdia, eu não vou ficar nem perto, eu não tenho essa familiaridade, eu acho assustador, né? Ele é forte. Mas aqui não é só um boi, é um boi selvagem. Por quê? É algo que tem a ver com força e liberdade. Um boi selvagem é diferente de um boi que só está pastando. Uhum. Um boi selvagem é porque ele tem ímpeto. Ímpeto. Ímpeto para viver. Aleluia. Sabe, esse é o clima, queridos, que o Espírito Santo tem nos ensinado a viver nesse novo tempo. Ele tem aumentado a sua força como a de um boi selvagem. O frescor da unção, a liberdade para você se mover de uma forma livre no Senhor. Para você viver mesmo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu chamado, as coisas que Deus for guiando você a fazer. E a gente vai estar junto nessa, porque não tem coisa mais maravilhosa quando alguém chegar para nós e fala, ei, o Senhor me inspirou a fazer isso, e eu estou entrando nisso, e a gente de alguma forma pode aconselhar, pode ajudar, pode orar, ou às vezes só celebrar junto e falar, uau, que bom que você está fazendo algo com o que você está ouvindo, porque é o que a gente também está tentando a cada dia fazer. E sabe, óleo novo. Derramaste sobre mim o óleo novo, o óleo fresco. O que o óleo remete? Unção. A unção de Deus. O que é a unção? É o poder de Deus sobre nós, queridos.
Unção, o poder de Deus sempre é com o propósito de fazermos algo, de servirmos, amém? Não existe unção só para, sentir um arrepio. Não, unção não é isso. É o poder de Deus para você realmente fazer aquilo que você tem que fazer na sua vida. Existe uma unção fresca sobre nós. E esse óleo fresco da unção não é porque é um poder de uma classe A, o outro é classe B, o outro é classe... Não, o óleo fresco é por causa disso que o pastor falou. Do mesmo jeito que o maná não ficava estocado, o óleo fresco tem óleo todo dia para você. Enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Enquanto você estiver fazendo algo com o que Deus deu para você, vai multiplicar. Agora, se você ficar retendo, se você ficar com medo, se você ficar preso ao modelo, não, eu só faço se for desse jeito. Eu sempre trabalhei assim, como o pastor falou, lá na outra igreja, ou lá na minha casa. Não, Deus sabe que eu só falo se for assim. Eu só falo se for gritando, eu só falo se for baixinho. Eu só faço se me chamarem desse jeito. Eu só faço se eu puder usar essa roupa. Querido, se tudo isso te para, coisas tão pequenas, como nós vamos chegar diante de Deus e falar, pai, eu parei porque falaram que eu tinha que falar um pouquinho mais baixo. Aí eu não tolero. Estou dando um exemplo aqui, né? Bem... Mas sabe que às vezes é isso? Coisas tão pequenas têm parado a gente, só porque a gente fala, não, eu sou acostumada a fazer assim. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Quando Elias ficou uma fase da vida dele lá meio cabisbaixo, intimidado com Jezabel, ele entra na caverna e ele acha que ele é o único. Eu estou aqui porque eu fui ameaçado. Ele desafiou 400 profetas de Baal. Numa hora ele estava extremamente corajoso, como esse boi selvagem. Falando, meu Deus, vai lamber aqui esse sacrifício. E tudo mais, e de repente uma única mulher, umas circunstâncias, oprime ele a tal ponto que ele entra na caverna e ele não quer sair. Aí Deus fala, ei rapaz, sai daí e termina o que eu te mandei fazer. Você vai ungir outro, não vai acabar desse jeito não. Não é assim. Não é assim. Sai da caverna que você criou para você mesmo. Não é sempre do mesmo jeito, querido. Deus pode nos usar como Ele quiser, se você permitir. Amém? Aleluia. 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 Nós somos acostumados, querido. E o Evangelho é totalmente a contramão daquilo que nós vamos, de alguma forma, pautando no nosso dia a dia. Porque você já ouviu a expressão, o time que está ganhando não se mexe. Se está funcionando, não mexe com isso não. Ou se eu já acostumei com essa dor, eu já acostumei desse jeito. Não, querido, no Evangelho não é assim. Com o Senhor não é assim. Eu não posso estar apegado demais àquilo que Ele mesmo fez para mim, por mim, ou fez através de mim. Amém? Amém? Então eu preciso sim ter gratidão por tudo que eu vivi. Eu preciso sim celebrar a Deus por tudo que eu vivi. Mas nada disso tem o meu coração. Eu estou totalmente aberto, desprendido, para receber e viver desse novo que Deus tem. Amém? Agora tudo isso parte desse coração, rendido mesmo ao Senhor. Quantas conversas nós tivemos com o Senhor, para estar vivendo o que a gente vive aqui, querido? Casamos e compramos o nosso apartamento. Então montamos o nosso apartamento do jeitinho que a gente queria. A gente gostava de lá, gostávamos dos móveis, de como a coisa funcionava. Mas precisamos sair de lá. Então nós fomos para um sobrado, porque a ideia é que a família crescesse. E aí você está dizendo, pastor, está tudo bem. Poxa, saiu de um apartamento para ir para um sobrado. Tá bom, uma casa maior, comprou, tudo bem, ok. Montamos o sobrado. E nós fizemos eu lembro que no sobrado, na minha suíte, eu tinha uma televisão escondida atrás do espelho, era uma coisa novidade na época, e o povo chegava lá e eu falava, ó, é um espelho? Não, ó a TV lá dentro. Sabe aquela... De novo, só o pessoal do rádio agora. Não, pastor, lá em casa eu falo com a Alexa, a TV desce do teto e ela dança para mim. Eu sei, são outras épocas, está tudo bem. Mas eu lembro que nós tínhamos um orgulho, uma alegria da casa que nós tínhamos. E então Deus mandou a gente vir para Arujá. E o que a gente faz agora? Amor, é tudo novo para nós em Arujá, vamos alugar a nossa casa. Mas e se o inquilino não cuidar da nossa casa como a gente cuida? Amor, não é isso que vai nos prender para aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
Então aluga, deixa o inquilino cuidar, vamos nós viver o que Deus tem para nós em Arujá. Sabe, querido, não fique apegado a nada que Deus te deu, não. Nenhuma das bênçãos que Deus te deu pode ser maior do que andar com o abençoador, do que entender por parte do abençoador o que Ele tem para você no futuro. Amém? Não deixe que nada seja um empecilho, seja positivo ou negativo. Não permita que nada seja um empecilho para o que você vai viver de novo no Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos?